Hugo Mota, Davi Alcolumbre, eles foram eleitos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, com alguns comandos, um mandato muito objetivo, qual seja defender a emenda parlamentar. Já de partida temos, portanto, a incoerência entre o discurso do corte de gastos, do sacrifício de todos, e o compromisso, especificamente, de Hugo Mota com a sua base de eleitores, que são os parlamentares, os deputados, claro. O mandato de Hugo Mota é em defesa das emendas parlamentares. Companheiro Mota, vai dar vazão para valer a pressão por corte de gastos, porque as ameaças estão postas contra ele. Não sei se vocês reparam, nas falas de outros parlamentares ligados ao governo, nas falas de ministros, nas falas de senadores, a sugestão: se for esticar a corda para valer, para derrubar o decreto do IOF, e para não deixar vigorar a medida provisória que estabelece puxadinhos outros para compensação à perda de parte do que se arrecadaria com o IOF, se forem mexer nisso, vem mais congelamento de orçamento aí. Vamos ter que aumentar o contingenciamento a emendas parlamentares. Isso voltou agora. Já tem uma surpresa, né? Olha, as falas duras do presidente da Câmara. Ele disse que não há clima. Clima não é favorável para o aumento de impostos com um objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. Isso porque informou ontem e publicou nas redes sociais que o Colégio de Líderes da Câmara decidiu pautar a urgência do projeto de decreto legislativo que susta o decreto do IOF. Estamos falando de urgência, tá? Não é de enfrentamento do mérito. Então, eles projetam para segunda-feira, sábado, domingo, segunda-feira, eles voltariam à urgência. O que significa votar e aprovar a urgência para um projeto? Que não irá mais para a comissão direta ao plenário. Mas não é debate de mérito. Na quinta-feira, hoje é sexta, Hugo Mota estica a corda de novo, um discurso altivo, preocupado, corretamente, né? A preocupação é correta. A parte o fato de que ele é responsável também por esse estado de coisas, da gastança descontrolada, ele estica a corda com um propósito correto. Não é possível mais essa sanha de aumentar imposto, inclusive pervertendo o IOF, com sua função reguladora, para gerar receita, para fazer arrecadação para pagar a conta. Corda esticada. Bode na sala. O que está rolando? Tem uma insatisfação. Eu falei aqui que o mandato de Hugo Mota é para defender a emenda parlamentar, para que a máquina gire. E há uma insatisfação no parlamento, percebendo que, inclusive em função de gestões de Flávio Dino, que o parlamento percebe, talvez não sem razão, como uma espécie de líder do governo Lula no Supremo, e eu sempre provoco, e acho uma boa provocação, dizendo que existe uma bancada governista no Supremo, e muitas vezes o governo percebe o Supremo, parte do Supremo, como uma solução legislativa para os seus problemas. Eu tenho visto isso acontecer com grande frequência. O lance é o seguinte: as emendas não estão girando. Não estão girando. E, em grande parte, porque há gestões controladoras. Flávio Dino virou um grande tesoureiro de emenda parlamentar. Então, ele, reparem isso, eu já falei isso algumas vezes, ele solta e segura, curiosamente, não raro, em função de interesses parlamentares do governo. Então, ele segura, faz o discurso duro, do absurdo, que absurdo é, fico à vontade, porque eu estou denunciando o orçamento secreto desde a primeira hora e mostrando que ele nunca acabou. Flávio Dino virou uma espécie de tesoureiro, né? Ele solta e segura, discurso rigoroso, de repente negocia não, o governo negocia, afrouxa um pouquinho, o governo vai lá e explica: não, ministro Dino, não é bem assim, você está entendendo mal essa questão das emendas impositivas. Aí o governo faz o esclarecimento, ele, tá bem, aí solta um pouquinho, aí as coisas andam. Então, nesse lugar, Giane, há uma insatisfação no parlamento sobre emendas parlamentares. Isso é fundamental. Então, nessas reações de Hugo Mota, esse endurecimento de Hugo Mota, que é um morde-a-sopra,
né? É um negociador e tem um mandato em função das emendas parlamentares. Tem Hugo Mota em busca de uma existência individual. Hugo Mota quer existir. Se pensarmos na figura de Hugo Mota como presidente da Câmara, não tem identidade. Não tem um caráter. Está em busca de constituir essa persona. Está em busca, inclusive, de desconstruir uma associação que ele criou, porque viaja com Lula, toda viagem que Lula faz, o Hugo Mota vai junto, criou para si uma imagem de governista, né? Então, ele está querendo criar uma imagem de fiscalista, de rigoroso com as contas públicas e se desvincular um pouco de Lula. Acho que esse é o texto principal. Mas tem o seu mandato. Está juntando as duas coisas. O pessoal está insatisfeito. Então, eu acho que se endurece um pouco esse discurso, se estica essa corda para forçar o governo a negociar. E o governo está disposto a negociar, no caso das emendas. Daqui até segunda-feira, temos um longo mar a atravessar. E muita coisa vai acontecer até que, como se projeta, avalie a urgência desse projeto de decreto legislativo que derrubaria o decreto do IOF. E vamos lembrar, tem 2 decretos, né? O segundo, de quarta-feira, se impôs ao primeiro. Derrubar o segundo, que diminui a mordida, certo? Continua mordendo, mas diminui, significa valer o primeiro. Então, temos de ter cuidado com com o que é discurso e com as consequências na prática, materializando, caso de materialização do discurso. Emendas parlamentares e a necessidade de negociação. Vejam o que disse o presidente Lula, né? Esteve em Minas Gerais, fez discursos e tal, e reconheceu o clima ruim na Câmara. Aí diz Lula. Vejam como as emendas estão. As emendas estão no centro de tudo. Tá? Veja Lula. As emendas parlamentares, muita gente critica. Olha, inclusive o senhor, né, Lula, presidente? Na campanha eleitoral, o senhor tinha um discurso de acabar com esse troço. Agora é um instrumento de negociação. Então o clima está ruim na Câmara. Emenda parlamentar. Gleisi Hoffmann vai conversar com o Dino, vão se articular. Daqui até segunda-feira muita coisa vai acontecer. Então a preocupação com os gastos, com o corte de gastos, tal, com o aumento de impostos, não estou dizendo que não seja legítimo, certo? Não estou dizendo que não seja real. Tem que ser, que é uma preocupação. Mas também serve para isso que eu estou descrevendo aqui, para negociações. Estão preocupados com o corte de gastos, mas querem que os desgastos aconteçam, que o dinheiro saia. Ah, mas está previsto no orçamento, Andreasa. Não seja maledicente. A única coisa certa, o orçamento é uma mentira, mas a única coisa certa, segura no orçamento, que você pode acreditar, é o orçamento para emenda parlamentar. Aí diz Lula, vamos lá. As emendas parlamentares, muita gente critica. Olha, quando ela é feita em parceria com o ministro, e a gente vem em uma cidade e é capaz de entregar para 301 prefeitos uma máquina desse porte que estava entregando maquinário agrícola. Vale a pena ter emenda sim. Esse é o papel de um deputado e de um senador. Aí, rapaziada, vai sair, dinheiro vai sair, dinheiro vai resolver. Calma, tá tudo certo. É normal. O que não pode é fazer emenda para o que não tem prioridade e utilidade. Viu, rapaziada? Tudo certo. Tudo vai se acertar.